Assim como o Paul Atreides utilizou da crença do povo Fremen para vingar o destino da casa Atreides, aqui em Duna, a Profecia, nós vemos a Valia Harkonnen utilizando da influência da Irmandade para levantar o nome da própria casa. A série começou a expandir o universo mostrado nos filmes, mostrando as bases das instituições que serão tão importantes no futuro. Entretanto, esse universo é denso e complexo e algumas coisas podem ter passado despercebidas e por isso, aqui nesse vídeo nós vamos comentar e explicar o primeiro episódio da série com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo aqui do canal da minha cobertura de Duna, a Profecia, porque sim, teremos vídeos semanais aqui no canal comentando os episódios da série. Eu tô muito animado com essa série porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre os filmes, eu gosto muito do universo de Duna e eu tô muito animado para ver a extensão desse universo agora na série. Se você tá tão animado quanto eu te convido para você se inscrever nesse canal agora se você não tá inscrito e ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram também, para vocês me darem uma força por lá e acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. A série Duna, a Profecia, é baseada no livro A Irmandade de Duna, do Brian Herbert. O Frank Herbert, o autor original de Duna, ele escreveu 6 livros sobre esse universo e morreu. E os filmes que a gente viu no cinema, né, Duna Parte 1 e Duna Parte 2, são adaptações apenas do primeiro livro da franquia. Após escrever os 6 livros principais de Duna, o Frank Herbert morreu. E aí o seu filho, o Brian Herbert, utilizando de algumas anotações do pai, começou a expandir esse universo lançando diversos prequels. E o prequel A Irmandade de Duna, prequel, né, livro em que a série é baseado, foi lançado em 2012. E como a gente viu aqui nesse primeiro episódio da série, a história se passa 10.148 anos antes do Paul Atreides e 116 anos antes do Jihad Bluteriano, que é essa grande guerra da humanidade contra as máquinas pensantes. E surpreendentemente, nessa guerra, a humanidade venceu e a partir de então foi proibido qualquer tipo de tecnologia que pudesse emular o pensamento humano. E na introdução desse episódio, a Valia Harkonnen conta um pouco sobre esse período da história. Ela conta como que a casa Harkonnen não engajou muito nessa guerra contra as máquinas pensantes e essa família toda ficou com fama de covarde. Em oposição a eles, um herói de guerra da casa Atreides foi o responsável pela derrota definitiva das máquinas pensantes e aí essa casa ganhou fama. Essa guerra, chamada de Jihad Bluteriano, ganhou esse nome por conta de um cara chamado Phaeton Butler, que ele era um militar que liderou as forças humanas contra as máquinas. E quando essa guerra foi vencida, esse Phaeton Butler mudou de nome para Phaeton Corrino e assim ele se tornou o primeiro imperador. Então, desde o começo do Império, há essa rivalidade entre as casas Atreides e Harkonnen. E a Valia Harkonnen, logo nos primeiros minutos aqui desse episódio, ela disse pra gente qual é o objetivo de vida dela. Ela afirma que a família Atreides construiu o seu império em cima de mentiras e que ela estava destinada a mudar essa situação. A Valia Harkonnen quer trazer de novo o respeito que a casa Harkonnen perdeu e para isso ela se uniu à Irmandade. Irmandade essa que foi fundada pela Raquel Berto Aniru logo após o fim da Grande Guerra. A Raquel se tornou a primeira Reverenda Madre e ela que estabeleceu as bases para essa instituição e essas bases que a Raquel estabeleceu, elas duraram muitos anos, duraram pelo menos 10 mil anos, né? Porque no tempo em que os filmes se passam, a gente vê que as Bene Gesserit, elas são ainda muito o que a Raquel construiu 10 mil anos atrás. E a Raquel que começou esse grande mapeamento genético, que é o principal objetivo das Bene Gesserit. As Bene Gesserit, elas manipulam o Império através da sua influência, facilitando uniões e impedindo outras uniões para assim elas selecionarem os genes certos que elas acreditam que trarão para a Terra esse grande líder, um governante que elas controlariam, o Kizak Haderach. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falei só sobre esse sistema de reprodução das Bene Gesserit e que eu falei só sobre o Kizak Haderach também, o que é isso, o que são esses termos, e eu vou deixar a playlist de Duna linkado aqui no card caso você queira mais detalhes em relação a isso. E são as palavras finais da Raquel em seu leito de morte, as palavras que influenciariam toda uma geração, porque antes de morrer, ela revelou para a Valia uma profecia, e é acreditando nessa profecia que a Valia não mediu esforços e utilizou de todas as ferramentas que podia para transformar a Irmandade em uma ordem de poder e relevância. Vamos falar dessa profecia. Antes de morrer, a Raquel disse Tilan Arrafel, e ela viu o Shai Hulud, o verme de areia de Arrakis, engolir um palácio inteiro. Ela viu uma pele queimada e pessoas sangrando e viu os olhos das máquinas pensantes.
Raquela pediu para Valia fortalecer a Irmandade, senão ela seria destruída. Mas o que de fato é essa profecia, Mateus? Então, o Tirã Arrafel se traduz como tirano das sombras. E essa profecia fala sobre um acerto de contas para a humanidade. A Raquela, através das projeções genéticas realizadas pela humanidade, previu a chegada desse tirano terrível. E esse tirano chegaria pela linhagem da família Corrino, que é a família real do Império. E é por isso que a Valia mata a Doroteia naquela cena. A Doroteia não queria mais realizar o mapeamento genético que a Raquela começou a fazer e ela queria destruir todas as projeções e todo o mapeamento genético que a Raquela fez durante anos. Só que a profecia do Tirã Arrafel diz justamente o contrário. A profecia diz que esse tirano virá da família Corrino. Então agora, mais do que nunca, as Bene Gesserit precisam mapear os genes das grandes casas, principalmente da família Corrino, para tentar impedir a combinação de genes que traria ao mundo esse tirano. E aí a Valia convenceu as outras irmãs a seguirem o que a reverenda Madre Raquela começou, ao que a reverenda Madre Raquela alertou antes de morrer, e assim a Valia conseguiu transformar a Irmandade em uma ordem forte, uma ordem de poder e uma ordem requisitada pelas grandes casas. Essa sempre foi a estratégia delas, e por isso que a Valia estava tão interessada em trazer a Inês Corrino, né, a filha do imperador, ali para o Wallach IX, porque ela queria transformar a herdeira do Império em uma delas. Ela diz para a irmã que ela está tentando proteger o Império, né, e proteger a humanidade da única forma que ela sabe, que é como manipulando, que é como mapeando o cruzamento genético das grandes casas, porque se ela tiver o controle, né, da linhagem genética da casa Corrino, a casa que viria esse grande tirano, ela conseguiria impedir a chegada desse tirano, pois as Bene Gesserit conseguem, entre outras coisas, determinar o sexo biológico do feto que está crescendo em seu ventre. Elas conseguem controlar absolutamente tudo dentro do seu próprio corpo e conseguem até mesmo transmutar venenos. Vimos o treinamento pesado que as aspirantes a Bene Gesserit recebem ali em Wallach IX, e nós vimos também que foi a Valia a pessoa que desenvolveu o comando da voz, né? Esse comando que a gente viu ser usado várias vezes nos filmes Duna Parte 1 e Duna Parte 2. E tem aqui no canal também um vídeo onde eu explico com detalhes todos os poderes das Bene Gesserit, e eu vou deixar o vídeo linkado também no card. Vimos a Valia falando com o Constantino Corrino sobre trazer a sua irmã ali para aquele planeta para ela ser treinada como uma reveladora da verdade. E nós vimos também a Bene Gesserit Cassia manipulando o imperador para fazer o imperador casar a sua filha Inês com aquele herdeiro da casa Richese. Tudo bem que a casa Richese deu à casa Corrino essa frota de nave-mães balistas que asseguraria, né, o poder da casa Corrino em Arrakis, asseguraria que eles conseguiriam extrair a especiaria sem se importar muito com o ataque do povo Fremen, mas ainda assim, uma princesa herdeira, né, a filha do imperador, ela poderia arranjar um casamento melhor, sabe? A Cassia até mencionou aqui nesse episódio que ela tá lá manipulando o imperador ao mesmo tempo que a Irmandade enfraquece o imperador em Arrakis. E é isso. Não é interessante para as Bene Gesserit deixarem a casa imperial prosperar. Tem que ser uma prosperidade controlada, porque esse grande tirano vai vir da linhagem do imperador. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem transparecer que elas estão atrapalhando a família real, porque se as pessoas descobrirem isso, elas vão perder toda a relevância que elas passaram anos construindo. Elas querem controlar o governante máximo do Império e elas estão anos cruzando os genes certos para fazer isso acontecer. Por isso que lá nos filmes de Duna, a gente ouve dizer que o Paul Atreides ele é resultado de uma manipulação genética de mais de 10 mil anos, porque de fato ele é. Desde o começo, as Bene Gesserit começaram a fazer o cruzamento genético com cuidado para trazer ao mundo o Kizak Haderach. Só que, né, no filme a gente viu que esse Kizak Haderach ele veio à Terra uma geração antes. As Bene Gesserit esperavam que esse grande líder, né, o Kizak Haderach, nasceria da filha do Duque Leto, e não que o Paul Atreides fosse o homem, que o Paul Atreides fosse o Kizak Haderach, sabe? Só que a Lady Jéssica desobedeceu à Irmandade. A Lady Jéssica deveria dar uma filha mulher para o Duque Leto, e aí o filho dessa filha do Duque Leto, que seria o Kizak Haderach. A Lady Jéssica desobedeceu à Irmandade, e aí isso causou toda a confusão que a gente viu nos filmes de Duna. Então, vocês entendem como que tudo tem que ser sempre extremamente calculado? E agora, na série, a gente consegue ver exatamente como que as Bene Gesserit manipularam a história ao longo dos anos. Cassia, a Bene Gesserit da família real, ela sonhou com o Tirã Arrafel
e ela voou até o Wallach 9, porque ela tinha medo que esse cruzamento genético, né, e essa manipulação genética que as Bene Gesserit venham fazendo para impedir a chegada desse tirano fosse a manipulação genética responsável por trazer esse tirano ao mundo, sabe? Ela viu o casamento dos dois e ela viu a Inês sendo engolida por um verme de areia gigante e dizendo que isso tudo era culpa dela. Ou seja, Kasha manipulou o imperador para fazer esse casamento acontecer e pode ser esse casamento que trará a morte de bilhões de pessoas. Isso é o que a Kasha teme e é por isso que ela perdeu aquela cerimônia de oficialização da união do Pruitt com a Inês. E naquela cena da união dos dois, nós vimos como que as pessoas ficaram muito alarmadas quando o Pruitt deixou aquele seu bichinho de estimação cair, que nada mais é do que um robô pensante. Esse tipo de tecnologia é proibido. A humanidade quase que foi dizimada anos atrás no jihad bluteriano. Não se pode mais ter computador que emule o pensamento humano. E é por isso que as grandes casas recorrem aos mentats. Os mentats, né, e eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre eles, ou eu posso detalhar mais sobre eles quando eles aparecerem na série, mas os mentats são esses humanos, né, com esse pensamento super avançado, aqueles humanos que nos filmes fazem os cálculos de probabilidade super rápido para as grandes casas, sabe? Pruitt casando com a herdeira do trono, ser pego com uma tecnologia proibida é algo muito alarmante. Isso é algo muito sério, mas o imperador passou um pano ali, ainda confiando, né, ainda acreditando nas coisas que a Kasha disse pra ele, né? A Kasha, a sua reveladora da verdade. Ele confia muito nela. Mas a Inês, ela tem um gênio muito forte, né? E ela não pode ser facilmente controlada. Por isso que a gente viu ali, né, que no final ela foi com seu irmão para fora do planeta, da Casa Corrino. Ela foi para aquele lugar que eles chamam de A Divisão, beber, se drogar, e ela foi transar com o seu mestre de armas, né, aquele plebeu, ou seja, uma princesa transando com um plebeu, com o casamento dela já oficializado. Então eu espero que ninguém descubra que isso está acontecendo, senão as coisas vão ficar ainda piores para a Casa Corrino. Vamos falar do Desmond Hart. Esse personagem é um soldado, né? Um soldado que foi diversas vezes no planeta Arrakis e sobreviveu para contar história. A sinopse da série Duna, a Profecia, o descreve como um fanático religioso e a gente viu no final desse episódio o que aconteceu para ele se tornar essa pessoa. O povo Fremen acredita que os vermes de areia, os Shai-Hulud, são deuses e o Desmond Hart ficou frente a frente com o verme de areia e sobreviveu para contar a história. E principalmente, esse encontro dele com o Shai-Hulud deu a ele poder. Os vermes de areia são os responsáveis pela existência de especiaria em Arrakis, né? E a especiaria é simplesmente a substância mais importante desse universo. O veneno que a Lady Jessica tomou lá em Duna Parte 2 era um veneno que veio de um Shai-Hulud. Então, esses animais, eles são muito importantes e eles possuem propriedades muito especiais. Então, por isso que após esse encontro com o Shai-Hulud, o Desmond Hart mudou. No começo do episódio, a gente já sabia que ele era diferente, né? Porque lá naquela cena, a Kasha, a reveladora da verdade do imperador, ela não conseguiu notar nada de estranho nele. E ele sabia quem ela era, então estava muito claro que ele estava falando algumas mentiras ali e ela estava acreditando, sabe? Essas mentiras não estavam sendo pegos pela reveladora da verdade, mesmo com todos os anos de estudo que elas tiveram lá em Wallach 9. E eu ouso dizer ainda que nem o comando da voz funciona com esse cara. O imperador parece confiar nesse cara e conversando com ele ali, né, naquele momento de intimidade, ele disse que se os deuses o livrarem daquele casamento, ele se tornaria um crente. E o Desmond Hart rapidinho foi lá dar um jeito de fazer isso acontecer. A guerra desse soldado é contra as Bene Gesserit. Ele percebeu que essa ordem está manipulando todo o império há muito tempo, está manipulando todo mundo, e ele começou a colocar na cabeça do imperador desconfianças em relação à reveladora da verdade dele. Ele disse para o jovem Pruitt que vencer uma guerra exige sacrifícios. A guerra do Desmond Hart é contra as Bene Gesserit, e o Pruitt foi apenas o primeiro a ser sacrificado nessa guerra. Aparentemente, a Kasha foi a segunda a ser sacrificada, e a queimadura que a gente viu ali na pele da Kasha foi uma queimadura similar à que a gente viu na profecia do Tirã Arrafel da visão da Madre Reverenda Raquela. Então será que, mesmo com todos os esforços das Bene Gesserit para impedir a vinda desse tirano ao mundo, essa profecia já começou a se realizar? É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio de Duna, a Profecia. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram, por favor, para me dar uma força por lá. É isso, tchau e até o próximo vídeo.